Não fala comigo quando a contração vier. Foi daqui que pediram um relato de parto? Fala pessoal, meu nome é Lohane, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Depois Luquinhas e com relato de parto da Vitória. Gente, que parto foi esse? Eu já adianto pra vocês que tem partos que eu filmei, a trajetória e tudo mais, mas tem partos que eu não consegui filmar porque eu já estava lá na Partolândia, eu estava em outro universo, então eu vou mostrar pra vocês os takes, as coisas que eu gravei, mas o que eu não tiver gravado, eu vou voltar aqui e vou conversar com vocês, beleza? Então bora! Trinta e 39 semanas hoje, agora são 21h40 da noite, dia 7 de abril. E às 20h10, 8h10 da noite, eu comecei a sentir um líquido saindo de dentro de mim. Eu falei, será que é o tampão? Mas a consistência é diferente do tampão. E aí, dos meus meninos, a bolsa estourou de uma vez. Foi tipo um balão, foi um barulhão e muito líquido, ficou tipo uma piscina no chão. E aí eu falei, gente, eu acho que esse é líquido amniótico, acho que pode estar saindo aos pouquinhos. Não estou com contração, não tô sentindo nada, tô plena. Só de treinamento, e mesmo assim elas passaram. Vamos aguardar. Será que a gente vai hoje? Não tem pressa, né? Não tem nada ainda. Vamos de madrugada, vamos de manhã. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E despedindo do barrigão. They are still at the mention of his name. They'll say, my God is still the same. Ask the walls if they still fall at the mighty sound of praise. They'll say, my God is still the same. When did he break his promise? When did his kindness fail? Never has, never will. My God is still the same. When did he lose his power? When did his mercy change? Never has, never will. My God is still the same. Yeah. My God is still the same. Just ask the words you prayed in desperation if they're heard. They'll say, my God is still the same. Ask the grave if it's strong enough to keep hope in its chains. It'll say, God is still the same. Yeah. When did he break his promise? When did his kindness fail? Never has, never will. My God is still the same. When did he lose his power? When did his mercy change? Never has, never will. My God is still the same. Yeah. Not once did he ever stop moving. Not once has he ever let go. Not once did he ever stop proving our God is in control. Not once did he ever stop moving. Not once has he ever let go. Not once did he ever stop proving our God is in control. When did he break his promise? When did his kindness fail? Never has, never will. My God is still the same. When did he lose his power? When did his mercy change? Never has, never will. My God is still the same. Not once did he ever stop moving. Not once has he ever let go. Not once did he ever stop proving our God is still Ela não tá nada, né, pretinha? Não tem a minha idade, ele tá até quente, coitada. Verdade. Mamãe vai caminhar agora.
Você tá dando beijo na Vitória? Tá? Fala, papai cortou. Vou andar aqui no quintal. Eu tô cansada. Vamos ver se evolui esse negócio, porque... Ai, aqueles cólicas me chatam. Contrações insuportáveis, mas vamos engrenar esse trem, né? Mas quem mordeu? Mordeu, amor? When did he break his promise? When did his kindness fail? Never has, never will. My God is still the same. When did he lose his power? When did his mercy change? Never has, never will. My God is still. Não, você tá chegando, tá comigo. Não partiu, amor. Ela faz um tempo. A não ser que dessa vez eu vou parecer boa. Vai ficar assim, eu vou ter que acostumar. Não tô sabendo. E o arroz que a gente comer. Sei, né? Vai quente. Levando pra gente. Ai, eu vou brincar com você agora, não é? Aí eu vou tirar o desenho, vai ver se você Gente, agora são 11h30 da manhã e nada dessa dona bonita. O que vocês acham? A barriga tá baixa? Deixa aí nos comentários. Já fiquei no chuveiro. Ai, meu Deus. Eu fiquei no chuveiro por quase 1 hora. Já caminhei, já rebolei, já fiz tudo. Agora eu cansei minhas pernas, então vou ficar um pouco mais quieta. Vou almoçar e vou na maternidade, que é aqui perto da minha mãe. Por isso que eu vim pra cá, porque é a maternidade que eu tinha escolhido. E vou lá na maternidade. Ai, ver se... Por curiosidade, eu quero saber se eu tô dilatando. Mas não tá engrenando, assim. As contrações estão bem insuportáveis e elas não estão ritmadas, estão bem bagunçadas. Então, estamos aí orando, né? Vitória continua plena. E eu não aguento mais. Estou cansada já. E olha que eu deitei um pouquinho. Né? Ele vai desmaiar, né? Eu tô comendo tudinho. Deixa aqui, mãe. Então tá, deixa aí. Aí. Deixa aqui, mãe. Tá bom, então deixa aí. Fala, mãe. A Vitória tá nascendo, ó. Ela vai nascer já, ó. Tá na hora. Né? Sou eu. Então come tudo. Sou eu, mamãe. Cuidado. Cuidado, você não deixa cair. Mamãe, por que cair? Hã? Por que cair? O que eu tenho? Mamãe vai pro hospital ganhar a Vitória. Seu pai tá lá, não vai lá não. Eu brinquei lá fora de bola. Agora você tá bem. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará. O quadro já está, o que prometeu, ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender
nós demoramos um pouco pra poder ir pra maternidade, porque eu não tava sentindo nada. Eu passei a madrugada sentindo um pouquinho de cólica, não consegui dormir, acho que mais por conta da ansiedade, porque eu sabia que eu ia entrar em trabalho de parto. Mas era uma cólicazinha chata, ia embora, então assim, não tava com contração, não tava em trabalho de parto ativo. E aí a gente demorou um pouquinho aí, porque eu falei, vai engrenar e tal, mas depois pensando bem, eu falei, acho que eu demorei demais. Mas também, eu acho que é por causa do medo, né, de ir lá muito cedo e eles mandarem voltar. Só que eu não pensei, né, tipo, minha bolsa estourou, eles não vão voltar comigo pra casa. Mas enfim. E aí, a minha bolsa estourou e tava saindo, né, aos pouquinhos o líquido ali, de madrugada também, eu tava de absorvente e tudo. E aí, na minha mãe, eu tava com o pensamento, nós vamos almoçar e depois nós vamos pra maternidade, porque lá eu vou ver se eles fazem o toque, porque eu tava muito ansiosa pra saber quantos centímetros eu estava. E também vou ver se eles fazem um descolamento, alguma coisa, essa ideia da pessoa, né? Alguma coisa pra poder ajudar a engrenar, porque eu sei que eu não estou em trabalho de parto ativo. E aí eu fui almoçar. E aí, na hora que eu tava almoçando, antes disso eu já tava fazendo exercício com minha mãe, tem chuveiro, enfim. Na hora que eu tava almoçando, eu senti saindo uma quantidade maior de líquido. Não foi? Por que eu esperei também tanto pra ir pro hospital? Porque quando eu tive o Luquinhas e Dudu, a minha bolsa estourou e foi um balão, tipo uma cachoeira saiu de uma vez, molhou tudo ao meu redor. E dessa vez a Vitória não. Eu senti, eu tava lá no vasilha, eu senti um líquido escorrendo pelas minhas pernas, mas foi muito pouquinho. Eu sabia que não era escape de xixi porque eu não tinha isso. E eu sabia que era a bolsa. Só que não foi igual dos meninos, foi uma cachoeira, foi pá, de uma vez no chão. Então, assim, na hora que eu tava almoçando, saiu uma quantidade a mais. Mas não foi também igual do menino, por quê? Porque de noite já tava saindo, ao longo da manhã também já tava saindo. Enfim, Lucas entrou em desespero, falou, vambora, Lohane, vambora, agora a bolsa estourou. Ele mandou mensagem pra um monte de gente falando, a bolsa estourou, mas a bolsa já tinha estourado no dia anterior, mas enfim. E aí eu falei, eu vou no banheiro, eu vou tomar um banho e tal. Ele, Lohane, você tem 2 minutos pra poder tomar banho, porque por causa do parto do Dudu, né, então com medo da Vitória nascer ali. Porque o Dudu, a bolsa estourou na hora do expulsivo. Na hora que eu já tava no expulsivo, a bolsa estourou e eu já tava lá em outro universo e eu nem tinha noção. Enfim. E aí eu falei, calma, eu vou me limpar, vou no meu banheiro, eu vou tomar um banho rapidinho e tal. Fui, tomei banho, né? E aí ele já tava doido lá, desesperado, com medo da Vitória nascer ali. Gente, homem. E aí, ok, fomos pra maternidade. Chegando na maternidade, a recepção tava muito cheia e eu falei, nossa, vamos demorar. Mas depois eu pensei, talvez não, porque como meu bolso estourou, é por ordem de prioridades de urgência, então talvez eu encaixe aí no critério de não demorar tanto. E realmente não demorou. Passamos pela triagem rapidinho e já fomos logo pro consultório. E aí, gente, lá no consultório eu fui atendida por 2 enfermeiras. Acho que uma era residente, a outra era enfermeira obstétrica, não sei, não lembro mais. Uma eu não lembro o nome e a outra era a Alicia, que é a residente, eu acho. Uma gracinha de pessoa. Gente, ali elas cheiraram o líquido, né, me deram um paninho antes lá na triagem, cheiraram e viram que realmente era líquido amniótico e foram fazer o toque. Gente, ali meu mundo desabou, porque eu sabia que eu não estava, tipo, com 6, 7 centímetros de dilatação, porque eu não estava em trabalho de parto ativo, eu conheço meu corpo, é a 3ª vez que eu estava parindo, mas também pode ser que eu estaria enganada, porque pode ser que eu... Vai que, por Deus, né, eu tava com 7 centímetros, mas tava plena. Mas eu sabia que não tava com essa expectativa lá em cima. E aí ali ela fez o toque e eu estava com apenas 3 centímetros de dilatação e com o colo grosso. E aí eu já me bateu um desespero, eu falei, meu Deus, o que eu vivi no parto do Luquinhas vai acontecer tudo de novo. E aí ela foi, escutou o coração da Vitória e tal, enfim, fui no banheiro me vestir de novo, ela me deu outro paninho pra pôr na calcinha porque tava saindo líquido ainda. E aí ela falou, vamos conversar. Elas falaram. E aí elas falaram comigo, olha, você daqui 10 minutos vai fazer 18 horas que você está com a bolsa rota, ou seja, a bolsa rompeu e você não entrou em trabalho de parto, então nós vamos precisar induzir o seu parto. E eu já fiquei desesperada, eu falei, meu Deus, porque do Luquinhas eu cheguei na maternidade com 3 centímetros, a bolsa estourada e não estava em trabalho de parto, mas tinha acabado de estourar, né? Então acho que o Odete talvez ele tenha errado por isso, porque eles nem esperaram, né, eu entrar em trabalho de parto ou fazer outra coisa. Eles já foram logo no, vamos colocar um sorinho pra ir mais rápido. Eles só falaram isso comigo, eles não explicaram nada. Então, por isso que eu acho que foi uma certa violência obstétrica, porque eles me ocultaram informações e eu não tinha tanto conhecimento. Enfim, e aí elas me explicaram tudo e falaram comigo, olha, quando você ganhar alta, né, você vai ter um parto normal, você não vai ganhar alta com 24 horas, talvez seja com 48 horas, porque a gente tem que monitorar, porque foram muitas horas de bolsa rota, a gente tem que ver se a bebê não pegou alguma infecção e tal. Então agora você vai tomar um antibiótico na veia a
cada 4 horas e nós vamos induzir o seu parto com comprimido, não vai ser com soro, que foi o do Luquinhas. Mas nós não queremos ficar te tocando toda hora, então não vai ser comprimido via vaginal, você vai tomar ele, nós vamos diluir ele na água e você vai tomar o comprimido. Então a cada 2 horas você vai tomar esse comprimido. Você vai tomar o primeiro e aí a gente vai acompanhando a evolução. Se não tiver evolução, a gente vai te dar depois, não sei o que. Foi falando como é que funcionava a evolução, como que era a indução com comprimido e tudo. E aí ela foi explicando tudo isso pra mim. E aí eu falei, nossa, então eu nem tenho chance de ir lá pra casa de parto, né, onde tem a banheira, acho que é casa de parto que chama, onde tem a banheira, onde é mais privativo, né, não é que nem o pré-parto, que tem um monte de mulher lá. Ela falou, Rani, só porque você já está com a bolsa rota, né, não tem como você ir pra lá, porque lá é pra risco habitual, né. E por mais que a minha gestação fosse de alto risco por causa de hipertireoidismo que eu adquiri na gestação, ainda assim não era um impedimento de eu ir pra lá, mas por causa da bolsa rota, sim. Falei, beleza, né, ok. E aí essa enfermeira residente, Alice, ela falou uma coisa muito de Deus pra mim, porque ela falou assim, Lohane, eu quero te convidar a não comparar o seu parto, o primeiro parto que foi do Luquinhas, com esse, porque cada gestação é única, cada bebê é único, cada parto é único. Então por mais que você teve uma experiência traumatizante lá no primeiro, eu não quero que você se lembre disso e compare. Eu quero que você se entregue, que você ressignifique isso. E eu achei muito de Deus, porque eu já tava extremamente apavorada, gente. Eu acho que com a minha expressão facial, eu não sei se eu demonstrei isso, mas eu tava assim, desesperada. Ela falando comigo, me explicando tudo com maior atenção, perguntando se eu tava com dúvida e tudo. E eu, na minha mente, Senhor, trabalha a minha mente, eu não quero reviver aquilo lá de novo. Eu fiquei mais de 15 horas induzindo o trabalho, lá no trabalho de parto do Luquinhas. Foi muito traumatizante, eu não conseguia nem me mover de tanta dor, né, porque eu tava induzindo com soro. Eu não quero reviver isso, Deus me ajuda. Gente, eu tava desesperada, na minha mente eu tava desesperada. E aí ela falou isso e eu achei muito de Deus, porque eu não falei pra ninguém, ele tava só eu e Deus na minha mente. E ela falou aquilo ali. Ok. Fomos lá, né, pra sala de medicação, colocaram acesso em mim pra poder colher sangue. E aí subimos pra sala de pré-parto, né, fizemos a minha internação. E aí lá, conheci a enfermeira obstetra que me acompanhou no meu parto. Gente, essa enfermeira nem o Mater Dei tem, tá? Enfermeira Bárbara, nossa gente, que mulher. E aí ela me acompanhou em todo o processo, né? Isso já devia ser umas 3 horas da tarde. E aí eles colocaram, né, aquele negócio em mim pra poder monitorar os batimentos do bebê, né? Aquele exame que a gente faz. E aí, achei muito top, porque ela não me deu o comprimido logo ali, ela fez esse exame primeiro, me deu o antibiótico na veia. E aí, lá no Odete foi ao contrário, né, já foram fazendo tudo ao mesmo tempo e eu gemendo de dor com aquele trem na barriga e eu ficando louca, totalmente diferente experiência no Sofia, graças a Deus. E aí tomei o antibiótico e ela falou comigo, olha, você vai tomar agora o comprimido, se não tiver evolução, né, a gente vai te dar outro e outro, explicou tudo de novo, entreguei pra ela o meu plano de parto. E aí, lá no meu plano de parto, se vocês verem lá o vídeo que eu já postei aqui no canal, fala que eu não gostaria de ocitocina, de induzir e tal, enfim. Mas aí ela foi e explicou, falou, olha, que eu vi que você falou isso e isso, mas as meninas já te explicaram, né, da necessidade e tal. Eu falei, ok, eu concordei, beleza. E aí, o Lucas foi pegar um lanche pra mim, e eu falei com ele, você vai lanchar agora, porque quando a contração engrenar, querido, você não sai daqui nem morto. Porque lá no Odete, como foram mais de 15 horas induzindo, não tinha como o Lucas fosse comer. Então ele tinha que ir no refeitório, ele tinha que ir no banheiro, mas ele ia voando pra não me deixar sozinha, porque era desesperador a minha situação. Então eu tava com medo ainda de reviver e chegar naquele estado, sabe? Porque quando você tá induzindo, não é o seu corpo que tem o total controle, você tá tendo uma ajuda ali de um mecanismo, né, farmacológico. Enfim, ele foi lá buscar pra mim. Enquanto isso, gente, foi instantâneo, foi tomar esse comprimido que não passou 3 minutos que as contrações começaram a vir, porque elas não estavam vindo, né? Tava vindo uma contração de treinamento e às vezes uma meio dolorida, mas bem suportável. Tomei o meu lanche e aí eu decidi, falei, Deus, a minha filha não vai precisar de vários comprimidos. Ela vai nascer ainda hoje, eu não vou passar pela mesma situação que eu passei com o Luquinhas. Gente, eu determinei, eu tomei posse da bênção, eu profetizei. A minha filha não vai demorar a nascer, eu estou decidida. Se depender de mim, ela não vai demorar. E aí, o que eu fiz? Falei, Lucas, me ajuda, eu já terminei de comer. E ótimo aquele lanche, gente, porque ele deu força. E aí eu falei, nós vamos pro chuveiro, a minha filha vai nascer, eu não quero saber, não vai demorar. Eu vou me movimentar, me ajuda. Fui pro chuveiro. Gente, aí lá eu fiquei... Eu lembro exatamente, na hora que eu fui pro banheiro, tinha um relógio digital bem grande lá,
E eu vi, era 5h01 da tarde, foi a hora que eu entrei pro banheiro. E eu não queria saber se tinha gente querendo usar, eu fiquei, abusei lá, acho que tinha uns 3 banheiros nessa sala de pré-parto. E, inclusive, a sala de pré-parto maravilhosa. Lá no Odete, pelo menos na minha época, eu conseguia ver a mulher da frente, a mulher do lado, tipo, todo mundo ali em trabalho de parto. Agora, no Sofia, não. Era um espaço grande, onde tinha sua maca, e a cortina, assim, ó, que fechava tudo. Então você ficava, querendo ou não, mais privativo. Você não via uma outra, você escutava, obviamente, mas você não via outras mulheres ali passando por essa situação. Ok, entrei pro banheiro, pro chuveiro, 5h01 da tarde. E aí, eu falei, bora, sentei na cadeira e as contrações vindo. E eu fiz muito o que eu falei pra vocês no vídeo. Porque eu não falo só as coisas aqui pra vocês, dou a dica e não faço não, gente. Eu uso a meu favor também. Então a cada contração era cheirar uma flor e soprar uma vela. E sempre tentando me concentrar na respiração, porque eu acho que me distraía. Levei chiclete também pra poder tentar testar, né, a teoria de que seu cérebro, sei lá, presta atenção em outra coisa, mas na hora eu não quis nem saber de chiclete, não quis. Tinha o pente também pra me tentar a técnica, né, de apertar o pente pra ver se realmente reduzia a dor, porque seu cérebro prestava atenção na dor da mão, mas também não peguei, falei, não vou mexer com essas coisas agora. E aí, ok, fiquei lá no chuveiro de 5h01 da tarde até mais ou menos umas 6h28 da tarde. E aí, foi assim, fiquei lá no chuveiro, e aí elas vindo, e eu vendo que tava apertando e elas estavam ritmando. E aí a Bárbara sempre vinha no banheiro pra ver se estava tudo bem. O Lucas estava lá comigo. Vitória acordou. Tá falando de mim, mãe? E aí, povo, continuando, que Dona Vitória acordou? Né, mãe? Tá falando de mim. E aí, gente, entrei pro chuveiro. E aí, no chuveiro, fiquei e respirando fundo. A Bárbara vinha sempre pra poder ver como é que tava. E aí ela falou, gente, eu vou fazer esqueci a palavra que elas ficam se comunicando sempre. Não sei o que ela falou, a palavra que ela usou, mas ela falou, vou fazer tipo um acompanhamento aqui no banheiro, avisou as outras enfermeiras. E aí, o Lucas tava lá comigo o tempo todo no chuveiro, né, no banheiro, não me deixou sozinho de jeito nenhum. Vocês não vão ver tanto ele aí porque ele tá filmando. E porque também foi muito rápido, então, né, e porque o Lucas também não gosta de aparecer em foto, vídeo, nada. E aí a Bárbara, ela sentou na banqueta, eu tava sentada numa cadeira, depois eu fui pra bola, e aí eu não consegui mais sair da bola. Falei, eu vou ficar aqui, me movimentando debaixo do chuveiro. E aí ela veio e colocou a mão na minha barriga e falou, nós vamos contar agora as contrações, porque já tá quase na hora de você tomar outro comprimido. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Na minha cabeça eu tinha certeza que não ia precisar, porque as contrações já estavam bem ritmadas e elas estavam apertando. Então eu estava em trabalho de parto ativo, então eu falei, não precisa. Mas na minha cabeça, eu tava tão ainda pensando lá no trabalho de parto do Luquinhas, que demorou muita evolução, que eu pensei, Deus, por favor, abençoa para que eu esteja com pelo menos 5, 6 centímetros de dilatação. Essa era a minha esperança. E eu falando isso com o Lucas, e o Lucas depois ele me contou, não, 5 centímetros nada, em nome de Jesus vai estar 8. Mas ele não falou isso comigo. Aí a Bárbara veio, ficou com a mão ali na minha barriga por 10 minutos, a cada vez que a contração vinha, ela ia cronometrando. E aí a cada contração eu respirava um pouco e perguntava alguma coisa pra ela. E aí eu falei com ela, se eu tomar um Buscopan, me ajuda? Ela falou, Rani, se você, com todo amor e delicadeza, se você tomar um Buscopan, né, estiver realmente em trabalho de parto ativo, ele não vai nem te fazer cosquinha. E aí é muito legal, muito humano, porque quando ela via que a contração tava vindo, porque ela tava com a mão na minha barriga e ela tava cronometrando, ela calava a boca. Porque, gente, a mulher não aguenta, você tem que calar a boca, você não, pelo menos comigo é assim, com a maioria das grávidas que eu ouvi o relato é isso. Na hora da contração você não quer que ninguém fale com você, você quer que silêncio, cala a boca, não fala comigo. E ela ficava calada, sabe? E aí quando a contração ia embora, ela continuava falando, me explicando com toda calma, suavidade na voz dela. E aí depois passava a contração e depois eu fui e perguntei pra ela, mas e a analgesia? Gente, eu nunca tomei analgesia. Meus partos foram cruz assim, ó. Não teve analgesia, não teve, mas eu já tava ficando cansada. E aí eu perguntei por perguntar, porque eu sabia que a analgesia poderia até me atrapalhar também, no sentido de não sentir, né,
e poder me atrapalhar na hora ali do expulsivo, da evolução, da hora de fazer força, enfim. Mas eu perguntei porque eu queria saber. E aí ela falou comigo, né? Eu nem lembro mais o que ela me explicou sobre a analgesia. E aí ela foi e falou comigo: Lohane, eu preciso fazer um toque em você. Eu acho que já vai dar 4 contrações em 10 minutos. Isso ela falou, eu tava na 3ª contração ainda, e ela tava cronometrando. Só que eu acho que deu 5 contrações em 10 minutos. E aí ela falou, a gente desligou o chuveiro. E aí eu falei, tá, mas eu não consigo mais sair daqui, eu não consigo mais levantar, você não consegue fazer o toque daqui. E eu tava na bola. Ela falou, não, preciso que você deite. E aí ela falou, eu só vou ali fazer, não sei o que ela foi fazer. E aí pediu o Lucas pra me ajudar pra poder voltar pra cama. E aí eu falei, Lucas, eu quero fazer xixi. E aí o Lucas me ajudou a ir pro vaso, que tava do lado ali, que vocês viram. E aí eu fui, fiz xixi. Falei, Lucas, eu não consigo sair daqui. Foi um custo pra sair da bola, agora eu não consigo sair do vaso. E a contração vindo. Gente, eu acho que ela não tinha nem 1 minuto de intervalo. Se era 1 minuto, era muito. E aí foi muito rápida a evolução, sabe? E aí eu falei, Lucas, eu não consigo. E aí a Bárbara voltou, Lohane, vamos. Eu acho que ela mesma já sentiu, ela, vamos, Lohane, vamos pra cama. Eu falei, eu não consigo sair. E nessa hora eu realmente não me lembro mais se foi só o Lucas que me levou pra cama ou se a Bárbara me ajudou também, ou se ela saiu de novo pra fazer uma outra coisa. Mas assim, ela não saía, demorava, ela ia 1 minutinho e voltava. E aí eu realmente não sei. E aí o Lucas foi, me ajudou. Chegou na cama, a minha cama, ela não tava mais deitada, né? Porque eu tinha pedido ele pra elevar ela um pouquinho, então ela tava tipo assim, meio inclinada. E aí... Não quer mais não, minha filha? Ah, mas tô cansada, eu consigo. E aí... E aí, gente, fui pra cama, como a minha cama tava meio inclinada assim, eu subi pra cima dessa cama e eu fiquei de 4 apoios. E a contração vindo, e aí a Bárbara veio, falou, Lohane, eu preciso que você deite. Eu falei, Bárbara, eu não consigo sair dessa posição, você não consegue fazer o toque assim? Ela falou, eu não consigo porque eu preciso que você deite, porque vai ser um toque mais preciso, até pra poder definir diagnóstico. Ela já sabia que eu não precisava de outro comprimido, do segundo comprimido, e eu acho que ela já, claro, pela experiência dela, ela já sabia também que eu já estava bem evoluída. E na minha cabeça eu estava assim, Senhor, por favor, que eu esteja com 5, 6 centímetros. Olha só a ignorância da pessoa. E aí, com muito, mas muito custo, eu consegui deitar, né, me deitaram na cama. E aí a minha cama continuou meio reclinada assim, ela não tava deitada, né, ela continuou assim. Não tava tão sentada, né, mas deu pra vocês entenderem, né, não tava deitada, mas também não tava totalmente sentada. E aí ela fez o toque assim. Gente do céu. Na hora que ela falou, antes disso, quando eu entrei pro chuveiro, o paninho, né, que elas me deram lá antes de internar, eu entreguei pro Lucas e falei, mostra pra ela, tá com sangue. Vai lá. Ele foi lá atrás da Bárbara. Bárbara, tá com sangue. Ela, ótimo, sinal de que tem cola afinando. Gente, eu tinha acabado de tomar o comprimido, hein? Olha isso, que instantâneo. Voltando lá onde eu estava falando. E aí ela fez o toque, gente, pasmem. Quando ela fez o toque, eu estava com 8 para 9 centímetros de dilatação. Na hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus, não acredito, é agora! Gente, e antes disso, enquanto eu tava lá no banheiro, outras 2 grávidas que estavam lá no pré-parto ganharam bebê ali mesmo. Então eu tava no banheiro, mas eu tava escutando. E aí não deu tempo, esses outros 2 bebês nasceram ali mesmo no pré-parto. E aí eu falei com o Lucas, nossa Lucas, o ruim daqui, ou de qualquer hospital, quando você tá na sala de pré-parto, é que você fica escutando isso. Então o seu psicológico fica assim, meu Deus, daqui a pouco sou eu. Né? Por mais que você queira ganhar logo, daqui a pouco sou eu que vou passar pelo círculo de fogo, daqui a pouco sou eu que vou passar pelo impossível, daqui a pouco sou eu que vou estar aguentando mais contração, mas enfim. E ela falou 8 para 9 centímetros e aí ela gritou, prepara a sala de parto pra Lohane. E ela virou 10 segundos pra poder gritar, né, pro pessoal lá, pra preparar a sala de parto pra mim. E aí eu falei, não vai dar tempo, ela vai nascer! E aí eu coloquei a mão aqui embaixo, né, tampando com a camisola, que o Lucas só jogou a camisola por cima de mim, porque eu falei, eu não vou vestir essa porcaria, só joga por cima de mim pra mim não ficar exposta e ir pra cama, né, do banheiro pra cama. E aí eu coloquei a mão, gente, eu senti a cabeça da Vitória.
Eu falei, ela vai nascer aqui. Gente, agora a gente ri, né? Né, mãe? Agora a gente ri. E aí, a Bárbara voltou. E aí, minha filha, foram assim, duas forças. Uma força eu fiz. Eu não tava sentindo vontade ainda, mas antes dela falar que tava com 8 centímetros, eu fiz uma força. Falei, uai, gente, eu já tô com vontade de fazer força? Como assim? Olha que loucura. E aí, eu deitei, sentei, né, reclinada. E a Bárbara voltou, não levou 20 segundos. E eu tive uma contração que eu senti vontade de fazer força, né? Como eu falei, eu estava sentindo já. Eu só sei que nesse tempo que a Bárbara gritou pra preparar a sala de parto pra mim, ela foi escutar o coração da Vitória. E nessa hora eu não conseguia abrir mais o olho, eu não conseguia abrir, gente, porque eu me concentrava totalmente. Nos meus 3 partos eu queria abrir o olho pra ver, mas eu não conseguia, né? Porque eu, sei lá, tinha medo, porque realmente eu tava entregue àquele momento e eu queria me concentrar. E aí eu não conseguia abrir o olho, eu só ficava respirando fundo. Gente, eu não acredito que até o momento do meu expulsivo eu só respirei fundo, fiquei quieta. Nada contra e nada de errado também com gritar, até porque nas minhas 3 forças que eu fiz, nas minhas 3 últimas contrações, quer dizer, eu gritei. Não tava nem aí, eu gritei mesmo. Até porque eles falam que tem um... Ai, meu Deus. Coitadinho, mamãe. Ai, meu Deus. Ah, como é que você tá todo torto? Eu tô todo torto. Até porque eles falam que quando você abre aqui a garganta, né, quando você vocaliza, isso alivia um pouco a dor. E ajuda em outras coisas que minha cabeça não tá boa mais. E aí, eu gritei mesmo, não tô nem aí. Falei, tira! Enfim, aí a Bárbara veio, realmente viu que não dava tempo, né? Ela começou a escutar o coraçãozinho dela e a minha contração vinha e eu não conseguia ficar parada. E eu vendo que ela tava tentando escutar o coração da Vitória, mas tava difícil pra mim. E eu tava aqui estampando, né, tampando a camisola e sentindo a cabeça dela aqui. E aí eu fiz uma força que eu senti ela aqui no canal. Começou não sei, não lembro se começou a queimar, né, o círculo de fogo, ou seja, da cabeça pra trás, acho que ainda não. E aí a contração foi embora e aí eu senti, tipo, que ela escorregando pra dentro de novo, não lá pro fundão, né, mas tipo, ela escorregando pra dentro, tipo, aí eu gritei, ela voltou, meu Deus! E aí a Bárbara falou, os batimentos dela tá caindo. E aí o Lucas disse que ela gritou, eu preciso de um cardiologista agora e chama obstetra. Eu não escutei isso, eu só escutei, chama obstetra. Acho que Deus tampou nossos ouvidos, né? Igual o parto do Dudu, quando o Lucas falou, uai, meu filho vai nascer careca? E aí o Ricardo falou, acho que o Ricardo falou, não, isso aí não é a cabeça dele, é o bumbum. Eu não escutei isso também, porque acredito que Deus tampa o nosso ouvido pra gente não ficar desesperada. Então eu também não ouvi isso, porque senão com certeza eu iria ficar desesperada, meu filho nascendo em casa sem nenhum médico e ele nascendo pélvico. Enfim, tem coisas que Deus faz, a gente fica surda mesmo. E aí ali, ele veio obstetra, e não sei se veio cardiologista, acho que não deu tempo. E aí eu fiz outra força e saiu a cabeça. E aí eu não consegui olhar, e eu falei, gente, já saiu a metade do corpo? E a Bárbara, não, saiu só metade da cabeça. Eu falei, meu Deus! E aí veio outra força, né, a terceira contração, e aí Vitória foi toda. E aí Vitória nasceu com 2 circulares de cordão. Pra quem não sabe o que é isso, eu vou pegar uma foto no Google, não sei, alguma coisa, e vou colocar aqui pra vocês verem. 2 circulares de cordão. Eu não vi, obviamente, tava de olho fechado, né, não consegui abrir o olho. Mas Lucas viu, todo mundo viu e tal, e eu escutei a Bárbara falando também que ela tava com 2 circulares de cordão. E aí, ali a obstetra já estava conosco, mas aí a Bárbara foi e explicou, olha, eu tive que te ajudar e tal, porque os batimentos dela estavam caindo e tal, e pode ser por causa da hora do nascimento mesmo, tudo, super explicou pra gente. E na hora, gente, na hora que ela saiu, foi um alívio. Gente, é incrível, pelo menos pra mim, só dói na hora da cabeça passar, que é o famoso anel de fogo, círculo de fogo, que é aquela queimação que você sente. Depois disso, parece que o trem sai que nem quiabo, só escorrega, sabe, o resto do corpo. E aí, Vitória veio enorme, né, toda branquinha naquele
vernix, não lembro como é que chama isso. Aquela camada maravilhosa na pele, né? Toda trabalhada, mais do que os irmãos dela, eu acho. E aí, gente, eu não sabia se eu chorava. Eu acho que eu chorei sem sair lágrimas, eu nem sei mais. E depois eu falei com o Lucas, eu te machuquei muito, porque ele ficou aqui do meu lado e a cada contração eu apertava muito a mão dele, mas muito a mão dele. E aí ele falou, não machucou não, mas vai saber, né? Enfim. E aí colocaram ela em mim, obviamente ela veio diretamente pra mim. E eu tava de topper ainda, né, que eu tava no banheiro. E ele tava um pouco molhado, mas atrás. Não lembro se na frente ele tava molhado. E aí elas falaram comigo, você precisa tirar esse topper porque eu acho que ele tá molhado e ela vai perder temperatura. E aí a gente só pediu pra poder tirar uma foto, né, antes. E aí eu coloquei ela bem assim, rente de mim, junto com a camisola, né, o lençolzinho que eles dão pra gente. E aí, enquanto isso, eles foram fazer, né, os procedimentos, né, pra placenta sair. Não cortaram o cordão, obviamente, na hora, até porque eu pedi isso no meu plano de parto, né, e o Sofia também não faz isso, né. Esperaram o fim da pulsação, que até demorou, na verdade, foi mais de 5 minutos que elas esperaram pra poder vir cortar. E aí eles fizeram ali as coisas, e aí, pasmem, a Bárbara foi olhar, né, me limpou mais ou menos, e ela falou, peraí, deixa eu ver, né, se não precisa de nenhum ponto e tal, se foi laceração. E aí, gente, quando ela falou, Lohane, você foi maravilhosa, não tem nenhuma laceração. Não vai precisar de nenhum ponto, tudo íntegro. Eu falei, o quê? Nossa, gente, eu falei assim, não acredito. Fiquei muito feliz. E aí, gente, você tá rindo, mãe? E aí, não levei nenhum ponto, graças a Deus não tive laceração. Não fiz nenhum exercício pélvico pra não lacerar ou pra ajudar a não lacerar durante a gestação. E graças a Deus não lacerou, acho que também por causa da posição que eu parei. Na verdade, enquanto eu estava ali naquela posição dela fazendo toque, ela falou comigo, Lohane, se você quiser voltar para a posição de cócoras é melhor para você, para parir. Mas eu falei, eu não consigo mais sair dessa posição, elas vão ter que parir assim mesmo. E aí eu parei meio que sentada, assim, reclinada. E graças a Deus deu tudo certo. Elas saíram, deixou a gente ali super privado. E, né, enquanto elas faziam ali as coisas. E olha esse vídeo, gente. E eu já coloco lá no... Ai, eu preciso de um paracetamol. Gente, eu tava gemendo por um paracetamol. Cara, eu lembrava muito disso, porque em todo parto, pós-parto, né, imediato, quando os bebês saem, os meninos saíram e ela também, é uma cólica insuportável enquanto a placenta tá ali dentro. Então eu ficava me gemendo, me contorcendo de dor. Gente, paracetamol, paracetamol. E aí vinha uma enfermeira e vinha limpar ou fazer alguma coisa. Eu, me dá meu paracetamol. E aí vinha outra, me dá o Buscopan, me dá a dipirona. Gente, foi muito louco aquilo. E aí veio uma enfermeira, acho que o nome dela é Núbia, ela é a mais velha. Gente, que gracinha essa mulher. Ela me ajudou, né? Ela pegou Vitória primeiro e foi pesar ela, né, lá na sala de pré-parto mesmo, tinha balança, tinha tudo. Falei, vai com ela, meu filho. O Lucas foi, até porque ela convidou também, né, totalmente diferente, hospital super humano. O Lucas foi junto, né, pesou Vitória, mediu e tal, pegou a primeira roupinha dela e tudo mais. E aí a Vitória ficou com o Lucas, né, ela já tinha feito, né, a hora de ouro, né, ficou comigo, foi pro peito e tudo. E aí a Nubia falou, vamos tentar tomar um banho? Mas primeiro ela foi, me deu sugestões do que tinha pra mim comer, que eu precisava comer. E deu o Lucas pra ir lá no refeitório, já tinha passado a janta, então você tem que levar tipo um papel lá, tipo uma autorização, né, pra você poder comer. E aí o Lucas foi lá buscar pra mim e trouxe, mas eu não conseguia comer, né, no imediato assim eu não conseguia comer. E aí eu só tomei um suco de laranja e mordi um pouquinho do pão e só. E tinha uma gelatina que eu pedi também, mas eu também não consegui comer, não consegui tomar. E aí foi isso, ela falou, Lohane, você precisa comer porque você vai tomar banho, né? E esse banho é 1 minutinho, é só pra você se limpar mais ou menos. E depois, quando você estiver no quarto, se você estiver mais forte, você toma um banho mesmo, você lava seu cabelo, você faz o que você quiser. Mas esse banho de agora é 1 minutinho e é supervisionado. E aí eu tomei mais ou menos aquele lanche, né? Não conseguia comer e fui tomar banho. Gente, essa camada do vernix, que eu não sei se é assim que fala,
esse negócio gruda mesmo, porque quando a Vitória veio aqui pra mim, a minha barriga ficou toda suja dele. E quando eu fui tomar banho, eu passava sabonete e não saía. Eu tive que passar a unha pra sair. E aí ela falou comigo, realmente isso aí demora e tal, depois quando você tomar o banho direito vai sair, mas eu consegui tirar tudo com a unha. E aí eu tomei um banho, que foi mais de 1 minuto. E ela falou, toda hora ela vinha no banheiro, a cada 5 segundos, tudo bem? Eu, tudo bem, tá tudo ótimo, porque no parto do Luquinhas, eu tinha medo disso também, porque no parto do Luquinhas eu fiquei tonta. Então eu tive que sentar correndo no vaso pra mim não desmaiar na hora do banho. Do Dudu, não tive nem tempo disso, né? Até porque, como ele nasceu em casa, eu meio que recuperei minhas forças deitada na cama enquanto o Samu fazia os procedimentos, né? Que o Samu chegou depois dele ter nascido. E aí depois teve o caminho até o hospital, então assim, né? Agora, não foi que nem... O meu banho não foi imediato, igual o da Vitória, igual o do Luquinhas também, né? Enfim, tomei banho, fiquei ótima, não desmaiei, não fiquei tonta nem nada, graças a Deus. A gente ficou ali um tempo ainda no pré-parto, né, esperando a liberação da vaga pro quarto, porque lá eles dão alta até 9 da noite. Ela nasceu às 6h34 da tarde. Então, ainda tinha muito tempo pra alguém ganhar alta e a gente ir pro quarto, né, porque a maternidade tava cheia. E aí a gente ficou ali mais ou menos mais 1 hora, mas tava tudo bem, né, tudo tranquilo. Fizemos o print da placenta, né, e tudo mais. A Bárbara ficou até depois do horário por causa da gente. Legal. Ai, que linda. Que linda. Eu vou deixar aqui sem. Amém. Agora mesmo é recuperar, né? E as dores do útero contraindo, né? E aí quando ela mama, a cólica fica mais puxada. Já tomei remédio, mas tem hora que não faz nem cosquinha. E também. Vitória chegou. E toda vez que eu vi alguém, gente, meu paracetamol, pelo amor de Deus. E assim foi, até que liberaram o quarto e a gente foi pro quarto. Aquela noite foi horrível, horrível mesmo, porque eu tava sentindo muita cólica, uma cólica insuportável. Porque é o útero contraindo, né, os órgãos meio que voltando ali. Então, é o útero voltando também. Então, a cada vez que eu colocava a Vitória no peito, nossa, pra mim era assim, uma dor que vocês não têm noção. Porque quanto mais ela colocava no peito, estimulava, mais eu sentia a cólica. E pra mim, essa cólica, depois do bebê nascer, ela é pior do que as contrações de parto. Por quê? Pelo menos pra mim. Porque a contração, ela vem e vai, vem e vai. A cólica, ela fica ali. Não vem e vai, ela fica ali. Ela é muito insuportável, muito chata. E aí, eles me deram ali um comprimido ali na sala de pré-parto mesmo, antes de ir pro quarto. E aí, quando a gente foi pro quarto, eu pedi outro, porque eu não tô aguentando. E aí me deram outro, que fez alívio só por meia hora. E a cada vez que a Vitória vinha pro peito, eu tinha que tirar ela do peito e dar ela pro Lucas e falava, Lucas, balança ela, faz alguma coisa, distrai, porque eu não tô conseguindo dar mamar pra ela, porque eu tô com muita cólica, eu tô desesperada, eu tô com muita dor. E aí o Lucas esfregava minhas costas, eu esfregava minha barriga pra poder ver se aliviava, não adiantava, era uma cólica horrorosa. E aí eu falei, eu quero outro remédio. E a nossa madrugada foi assim. Eu tomei 4 comprimidos naquela noite. 4 Buscopan. Acho que foi tudo Buscopan. E só daí, lá amanhecendo, depois de 4 comprimidos ao longo da noite, que foi começar a amenizar. Mas tava chata ainda, mas tava suportável. Eita, mãe. Eita, mãe. E aí, passamos o dia. Foi uma noite horrível, até porque meu colosso ainda não tinha descido, né? Então, Vitória, mesmo assim, gente, é muito importante estimular, não desespera. Nossa, meu bebê tá sugando, não tá saindo nada. Calma, gente, o bebê acabou de nascer. Então, estimula, põe o bebê no peito. Primeira hora de vida ali, a hora dourada, a hora de ouro, né, que eles falam. É muito importante o bebê vir direto pra você, contato pele a pele, assim que ele sai da barriga. E ter esse estímulo pra descida do leite. Toda vez também o bebê procurar, até sem procurar, taca no peito, porque é um estímulo
pro seu leite, pro seu corpo entender que tá na hora e descer o seu colostro. E foi isso que eu fiz. Eu não desesperei, porque tem muita mãe de primeira viagem que fica desesperada, tipo, ai meu Deus, não vou ter leite. Calma, gente, o bebê acabou de nascer, respira, relaxa, estimula. E aí, de manhã, né, meu leite já tava descendo, o colostro já tava descendo, graças a Deus. E aí, Vitória mamou. Gente, ela dormiu o dia inteiro, gente. Eu tinha que ficar acordando ela pra mamar, vocês acreditam? Mas de noite era daquele jeito, obviamente, super normal, né? A menina acabou de nascer, ela não tem que saber o que é dia, o que é noite, enfim. Quarta-feira, então, né, eu tive 3 acompanhantes diferentes, porque eu podia trocar de manhã, de tarde, de noite se quisesse. Então eu tive 3 pessoas diferentes. E o Lucas, né, precisou vir pra casa, organizar algumas coisas, ele precisava trabalhar também, porque o Lucas é autônomo, né, então não tem como ficar sem trabalhar. E os meninos estavam na minha mãe. E aí, ele tinha que vir em casa também, porque ele tinha que pegar um documento que o hospital pediu, que nunca me pediram isso na vida, mas ele, né, ele veio buscar. Na quinta-feira ele foi ficar comigo, porque a gente já esperava que era a nossa alta, né? Então a gente já tava assim, expectativa total da alta. E quando a gente ia ganhar a alta, né, 48 horas, né, depois, e a gente foi surpreendidos. Fomos surpreendidos, vocês não vão ganhar alta. Na verdade, eu ganhei alta e ela não. E aí vai ser um vídeo, um assunto pro próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vai ter a parte 2, né? Como foi esses dias no hospital, o que aconteceu, por que a gente ficou mais tempo lá, por que eu ganhei alta e ela não. E vocês vão ver, gente, vocês vão ver. Ai, meu Deus, foram dias que foi a mão de Deus. Foi muito difícil pra mim. Então fica pro assunto pro próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus te abençoe, deixe seu like, deixe seu comentário o que você achou dessa loucura desse trabalho de parto, que pra mim foi assim, super rápido. E assiste agora alguns trechos do próximo vídeo. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de deixar o meu agradecimento ao Hospital Sofia Feldman sobre todo o procedimento que a gente passou em relação a ficar mais dias internados. Eu vou falar no outro vídeo, mas a nossa experiência com o pré-parto, parto, internação foi muito boa. Eu só tenho a agradecer ao Senhor e a essa equipe toda que cuidou da gente. Desde a recepção, todo mundo. A gente já queria, na verdade eu, né, já queria ir pro Sofia desde a gestação do Dudu, mas não deu tempo, né? Ele nasceu em casa, depois o SAMU chegou e levou a gente pro hospital mais próximo, então não deu tempo de ir pro Sofia. Meu plano de parto ele foi respeitado, né? Apenas ali na hora do cordão umbilical. Não foi o Lucas que cortou, mas acho que a gente estava tão na euforia, foi tudo tão rápido, tão assustador assim, né? O Lucas, né, que tava meio assim, que ele não se importou realmente. Mas enfim, né, a ouvidoria ele tá ali o tempo todo. Eu nunca vi isso em nenhum hospital. No Odete Valadares, há 6 anos atrás, quando eu ganhei Luquinhas, não tinha isso. No São Judas também, com tudo, não tinha isso. Não sei se é todo hospital que tem, ou se agora tem ou não tem, enfim. Eles estão ali o tempo todo. Quando você faz as refeições, tem um negocinho lá pra você poder colocar lá se o almoço estava muito bom, se estava mediano, se estava ruim, como é que estava. Todos os dias tem de manhã a reunião com os acompanhantes das puérperas para poder falar como é que está sendo a experiência, o que pode melhorar, o que não pode. E aí de tarde eles fazem essa reunião com as puérperas para poder ver qual foi a experiência delas. Eu achei isso sensacional. Todos os dias a ouvidoria tá lá fazendo isso. Achei muito legal, um controle de qualidade realmente. É por isso que a gente ouve tanto falar que o Sofia é um hospital de referência, é um hospital humanizado, é um hospital que se importa, né? Eu achei muito top isso. Então, muito obrigada ao Sofia Feldman pelo acolhimento, a toda a equipe que esteve lá nos atendendo, nos acompanhando, sabe? Foi assim, sensacional. Só tenho a agradecer. Então, chega de palhaçada, chega de falação. E no próximo vídeo eu conto pra vocês o que aconteceu, por que a gente ficou lá mais tempo e o meu feedback dessa segunda parte sobre Sofia Feldman. Um beijo!